Olá! Ontem aconteceu uma coisa que eu fiquei com vontade de voltar sobre um assunto que eu tratei aqui outro dia. Exemplificado pelos ecopads, né? Eu fiz um post outro dia sobre os ecopads na vida real, como que eles ficam depois de serem lavados, depois de serem usados, né? E pra gente ver, pra gente desmistificar a questão da peça de crochê fofinha, bonitinha, novinha, né? A partir do momento que você vai lavar aquilo na máquina ou esfregar ou não sei o que, ele vai acabar, enfim, se modificando, né? E ontem a minha filha resolveu levar um amigurumi, que foi um dos primeiros amigurumis que eu fiz, faz uns 3 anos, né? E o amigurumi voltou num estado que eu pensei muito, fiquei com vontade de fazer esse vídeo, porque a gente tem que pensar no pós-uso. Não, a gente não tem que pensar somente na execução da peça, em como eu vou executá-la para ela ficar bonita, mas como que ela vai ficar depois de ser usada pelo cliente, né? Porque a gente acaba mostrando nas redes sociais só a vida perfeita, né? Essa é uma grande discussão que existe sobre as redes sociais, mas a gente acaba esquecendo que a pessoa que está lá do outro lado também tem falhas, também tem dias ruins, também tem problemas, sabe? É claro que eu gostaria de chegar aqui nessa rede social e não aparecer as minhas espinhas, não aparecer as minhas rugas, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar passando uma tonelada de maquiagem em cima? Não, eu sei, boto um filtrinho, meu filtro de cílios só pra garantir, né, uma coisa um pouquinho mais arrumadinha. Mas, enfim, a minha cara é essa, gente, não é muito diferente disso, não. Então, vamos fazer isso com crochê também. Então, olha como ficou o amigurumi que a minha filha levou ontem pra escola. Olha o estado que o amigurumi voltou da escola, tadinho. Esse amigurumi foi um dos primeiros que eu fiz, talvez o segundo ou o terceiro. Nessa época, quando eu comecei a trabalhar com crochê, eu trabalhava só com linha Anne, agulha 3. Pra mim era o que bastava, era agulha 3, 2,5 e linha Anne, era o que eu usava. E provavelmente esse amigurumi aqui foi feito com essa agulha. Talvez essa daqui, 4. Talvez foi a 4. E usei linha dupla Anne, né? Mas olha só, quando a gente tem que pensar no amigurumi, na durabilidade dele, né? Não tô falando em anos, não, mas como ele vai ficar no pós-uso, né? Avaliação pós-ocupação. Isso é bem comum em arquitetura fazer, a gente é obrigado a fazer, né? Para saber qual é a aceitação do nosso projeto. E aqui a avaliação pós-uso desse amigurumi tá lastimável, certo? Porque assim, ó, esse amigurumi ele tá com os buraquinhos muito, muito abertos, né? Que não foi feito com agulha específica para essa linha. Essa linha já é Anne dupla, deveria ter feito com uma agulha bem mais apertada, né? E o que acontece? O enchimento tá saindo, né? Mas isso ele tá desse jeito porque ontem a minha filha levou ele pra escola. Minha filha tem 9 anos, tá? Então, assim, são crianças de quarta série, ou 4º ano, né? Olha aqui, coitado, voltou sem um olho. E o olho é um botãozinho redondo. Eu não tinha olho de pressão não tinha acesso ainda a olho de pressão. Então foi um olhinho desse tipo botãozinho, né? Redondo. Costurado um no outro, ó. Então saiu, um caiu e o outro, enfim, ficou ali pendurado. E tá todo esmilinguido, olha só a costura, como era mal, assim, feita, né, não fiz muito bem, e o principal que me chamou a atenção é o enchimento saindo. Então, assim, a partir do momento que você faz uma peça para uma criança, você tem que pensar muito no uso dela, né, e isso, uso em geral. Por exemplo, assim, você coloca uma etiqueta super bonita num chale seu, por exemplo, você tem que pensar como que aquela etiqueta vai ficar depois de ser lavada, né? Ou você vai colocar um ferro dentro do seu tricotinho para ficar retinho, né? Tem que pensar se esse ferro vai enferrujar ao longo do tempo, se esse ferrugem não vai passar para linha, vai manchar a linha ao longo do tempo. Tudo isso nós temos que pensar, né? Pensando justamente na durabilidade da peça, né? E para que coisas assim não aconteçam. É claro que isso aqui ele não foi usado assim
direito, né? Não foi usado com cuidado, mas também ele foi mal executado, né? Esses furos aqui não pode acontecer no amigurumi. Então é legal a gente pensar nisso quando a gente faz uma peça, o uso que ela vai ter, né? Às vezes a gente faz uma peça de decoração pensando que ela não vai ser usada e não arremata direito os fios e aí acontece isso aqui, sabe? Porque, claro, uma coisa é a peça ficar lá paradinha, outra coisa é ela ficar sendo manuseada, tudo, né? Então é legal a gente sempre considerar que a peça vai ser usada do pior jeito possível para poder garantir todos os acabamentos e a maior durabilidade nessa peça, né? Imagina se esse amigurumi tivesse ido para uma criança pequena, se esse olho tivesse caído, se esse enchimento tivesse saído, não ia dar certo, né? E aí a qualidade do meu trabalho para o meu cliente ia ser péssima, né? Então, enfim, sempre pensar nisso, né? E uma coisa que eu queria falar também é que todo mundo começou fazendo amigurumi desse jeito, né? Tipo, errando, coisas com falhas e tudo mais. E não é por isso que você vai desistir de fazer, né? Tenta outro, continua melhorando, insistindo e que vai dar um jeito, né? E não é porque a gente não tem... Isso eu tenho que falar pra mim mesma, né? Não é porque a gente não tem todas as habilidades na mão que a gente não vai fazer, não vai se jogar e fazer alguma coisa. Faz errando mesmo. Daqui a pouco resolve, sabe? Viu, Babi? Faça isso.